Quando você entra na vida de um homem e não implora, algo dentro dele se mexe de um jeito que ele não entende, mas sente como se fosse uma espécie de terremoto emocional silencioso. Ele não sabe explicar por que o coração aperta, por que a mente acelera, por que a presença de uma mulher que não suplica, não se dobra e não se diminui, provoca nele essa sensação de perda iminente. Jung dizia que a alma reage antes da razão, e é exatamente isso que acontece com homens emocionalmente imaturos. Eles sentem a sua autonomia antes de compreenderem o significado dela. E o impacto é tão grande que muitos interpretam como ameaça aquilo que, na verdade, é apenas maturidade. A mulher que não implora não está rejeitando, ela está apenas inteira. E para um homem que nunca aprendeu a lidar com alguém completo, isso é assustador. A verdade é que muitos homens foram condicionados a acreditar que o valor deles está diretamente ligado ao quanto conseguem provocar dependência emocional nas mulheres. Cresceram ouvindo que precisam ser os salvadores, os provedores, os pilares, os centros de gravidade afetiva. E quando encontram alguém que não implora, alguém que não precisa se arrastar para ser escolhida, esse sistema desaba internamente. Ele não sabe como se comportar com uma mulher que não precisa ser salva. Não entende como se relacionar quando não existe desigualdade emocional. E a ausência de imploração é percebida por ele não como independência, mas como falta de espaço para exercer o papel que a sociedade colou em suas costas como obrigação de masculinidade. Esse homem passa a vida acreditando que amor é sinônimo de ser necessário. E quando você aparece inteira, autorregulada, centrada, ele sente como se o seu mundo emocional perdesse o eixo. Não porque você faz algo errado, mas porque tudo nele foi ensinado ao contrário. Mulheres boas lutam, mulheres boas correm atrás, mulheres boas dão sinais, mulheres boas provam interesse, mulheres boas se dedicam até o limite da exaustão. Você não faz nada disso, e por não fazer, você ativa o medo mais profundo da psique masculina imatura, o medo de não ser suficiente. Esse medo não é consciente. Ele vem como uma onda emocional súbita, como um desconforto que ele não sabe nomear, mas sente como se estivesse diante de algo que o ameaça de dentro para fora. Jung explicava que a sombra contém exatamente tudo aquilo que um homem não aceita sentir. E quando uma mulher não implora, ela obriga essa sombra a subir à superfície. Ele vê em você algo que não tem dentro dele: segurança emocional. Ele vê integridade onde ele vive em fragmentos. Ele vê autonomia onde ele vive em pendência. Ele vê força onde ele vive em disfarce. E como a sombra nunca quer ser revelada, ela reage com pânico. O pânico não é sobre você. O pânico é sobre o que sua presença desperta. Ele vê em você uma versão dele mesmo que ele nunca conseguiu construir. A ausência da sua imploração revela uma verdade brutal. Ele não tem poder sobre você. E esse é um choque profundo para homens que aprenderam, explícita ou implicitamente, que o controle emocional feminino fazia parte da identidade masculina. Ele achava que saberia exatamente o que esperar de você. Achava que você seguiria o script que todas seguiram antes. Mas você não segue roteiros emocionais escritos por traumas masculinos antigos. Você segue seu próprio eixo, e essa imprevisibilidade é percebida por ele como ameaça, quando na verdade é apenas liberdade. É impressionante como a mente humana reage quando perde um padrão conhecido. Estudos de neurociência mostram que o cérebro entra em estado de alerta quando algo foge do comportamento esperado. E uma mulher que não implora foge completamente das expectativas emocionais de um homem acostumado com validação constante. Ele esperava que você o idolatrasse. Esperava que você ficasse inquieta diante de qualquer silêncio. Esperava que você competisse com outras mulheres por atenção. Esperava que você mudasse sua essência para caber nas preferências dele.
Mas você não faz nada disso. E é justamente essa ruptura que o desestabiliza. Você não é controlável. E é aí que nasce o pânico silencioso. Ele não sabe expressar, mas sente. Ele não entende, mas reage. E as reações podem ser muitas: afastamento súbito, arrogância defensiva, frieza estratégica, charme exagerado para recuperar controle. Tudo isso nasce de um único ponto interno. Ele não sabe o que fazer com uma mulher que não o coloca no pedestal que o ego dele exige para se sentir seguro. O corpo dele interpreta sua liberdade como abandono antecipado. O ego interpreta sua autonomia como desvalorização. A psique dele interpreta sua postura como ameaça, mas a verdade é muito mais profunda do que isso. O que ele teme não é perder você. É perder a identidade que ele sempre teve quando estava ao lado de mulheres que imploravam. Ele não sabe quem é quando o outro não se diminui. Ele não sabe como amar sem ser necessário. Ele não sabe como existir ao lado de alguém que não precisa ser salva. E ao invés de se elevar para encontrar você, ele entra em pânico, porque a sua postura o convida, mesmo sem palavras, a crescer. E crescer dói. Por isso ele tenta fugir da sensação que você desperta. Não porque você exige demais, mas porque você exige que ele abandone a versão infantilizada de si mesmo com a qual ele viveu a vida inteira. Você não cobra, mas sua maturidade é, por si só, um convite à evolução. Isso é assustador para quem nunca aprendeu a lidar com a própria sombra. Ele não está preparado para lidar com alguém que não aceita viver abaixo da própria dignidade emocional. Se esse aprendizado já fez sentido para você, se inscreve aqui e curte o vídeo agora. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada que pode mudar a forma como você se enxerga. E isso nos leva à última verdade deste bloco. Não é você que desperta pânico. É a parte dele que ficou estagnada no passado, presa a traumas, condicionamentos e fragilidades não resolvidas. A mulher que não implora não é ameaça, é espelho. E espelhos não machucam, eles revelam. Mas o que sua presença revela nele é tão profundo que ele prefere fugir do reflexo do que enfrentar a própria alma. E o mais intrigante é que tudo isso é apenas o primeiro passo dessa jornada. Porque o que vem a seguir toca em algo ainda mais primitivo na psique masculina. Quando um homem se depara com uma mulher que não implora, o primeiro tremor que sente vem da sombra. Mas o segundo impacto vem de um lugar ainda mais profundo. O complexo de abandono, que ele carrega e nunca reconheceu. Diferente do que muitos imaginam, homens também têm medos antigos que se formaram na infância, silêncios que doeram, ausências que marcaram, expectativas emocionais frustradas que se transformaram em cicatrizes invisíveis. Estudos sobre trauma mostram que a psique masculina também é moldada por rejeições, mas ao contrário das mulheres, os homens raramente têm permissão social para expressar essas dores. Eles as engolem, escondem, enterram. Porém, uma mulher que não implora traz tudo isso à tona como se fosse um raio atravessando uma sala escura. O complexo de abandono masculino é silencioso. Ele não se manifesta como luto, vulnerabilidade ou choro. Ele se manifesta como ego inflado, hipercontrole, fuga, ironia, arrogância e uma necessidade enorme de se sentir indispensável. Quando você não implora, você desmonta exatamente essa ilusão de indispensabilidade. Ele sente como se estivesse prestes a perder algo. Não porque você ameaçou sair, mas porque sua postura revela que você não está presa. Sua presença é escolha, não dependência. E um homem que nunca aprendeu a lidar com o amor sem dependência enfrenta isso como um deserto emocional. Ele não sabe onde colocar os pés. É impressionante como a ausência de imploração é interpretada pelo trauma masculino como o abandono iminente. Ele começa a imaginar rejeições que você nunca manifestou. Começa a construir narrativas onde você se afasta,
onde você tem outras opções, onde você não o prioriza. Ele começa a reagir não ao que você faz, mas ao medo que mora dentro dele. E esse medo faz com que homens emocionalmente feridos confundam autonomia feminina com desapego, força com frieza, discernimento com desinteresse. Na mente deles, se você não implora, é porque não precisa. E se não precisa, pode abandonar. E se pode abandonar, então ele já está sendo rejeitado, mesmo que você não tenha movido 1 centímetro. Esse é o dilema psicológico que quase ninguém explica. Quando você não implora, ele revive lembranças que nem sabe que carrega. Lembranças de quando não foi visto, quando não foi suficiente, quando não foi acolhido, quando não foi desejado. Lembranças enterradas, mas ainda vivas. O seu silêncio emocional, que não é frieza, mas maturidade, aciona nele a memória emocional de abandono. Por isso ele reage com nervosismo, irritação ou distância. Ele está tentando fugir de uma dor antiga, mas corre na direção errada. Corre de você, quando deveria correr para dentro de si. E é aqui que Jung entra de forma ainda mais cirúrgica. Ele dizia que todo complexo é autônomo, age como se fosse uma pequena personalidade dentro de nós. O complexo de abandono faz exatamente isso. Assume o volante da mente masculina quando ela sente a sua força. Não é ele que se afasta, é o complexo. Não é ele que ignora, é o complexo tentando evitar que a dor antiga se repita. Não é ele que se fecha, é o complexo protegendo a ferida. Uma mulher que não implora ativa esse sistema como nenhum outro tipo de mulher ativa, porque sua postura não alimenta o ciclo de dependência emocional que muitos homens internalizaram como normal. Essa ativação emocional cria uma ilusão intensa, a de que você está sempre prestes a deixá-lo. Ele começa a procurar sinais que confirmem a fantasia. Um dia em que você está mais ocupada vira evidência. Uma mensagem mais curta vira ameaça. Uma resposta objetiva vira rejeição. Ele vê abandono onde não existe abandono. E quanto mais ele interpreta você através da lente da própria dor, mais confuso ele fica. Porque parte dele sabe que você não fez nada. Mas a outra parte, a parte ferida, grita tão alto dentro dele que ele acredita que sua independência é a prova de que você nunca ficará. Essa confusão interna faz muitos homens desenvolverem comportamentos paradoxais. Puxam você para perto e, segundos depois, empurram você para longe. Demonstram interesse e depois desaparecem. Fazem promessas e depois quebram todas. Não é maldade, é medo. Medo de ser substituído. Medo de ser irrelevante, medo de se apegar a alguém que não demonstra necessidade. Homens machucados confundem amor com sobrevivência. Se não houver desespero, eles não reconhecem o vínculo. E quando uma mulher aparece sem esse desespero, eles perdem o mapa emocional que sempre usaram. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Aquele homem que parecia tão interessado começa a recuar. Aquela conexão prometedora vira silêncio. Aquele entusiasmo vira estranheza. E você se pergunta, será que fiz algo errado? A resposta é não. Você apenas não alimentou o trauma dele. Você apenas não repetiu a história emocional que ele precisava para sentir segurança. Segurança baseada no seu sofrimento. A mulher que não implora não reforça a cicatriz. Ela ilumina. E luz assusta mais do que qualquer sombra. Por dentro, ele está em guerra. Uma parte dele admira sua força. Outra morre de medo dela. Uma parte quer se aproximar. Outra paralisa. Uma parte quer crescer para te acompanhar. Outra quer fugir para não enfrentar a própria ferida. E essa contradição o consome por dentro de forma tão intensa que muitos homens preferem desistir antes de tentar. Porque você exige, sem pedir nada, que ele se torne alguém maior do que tem sido até agora.
E é aqui que chegamos à parte mais delicada deste bloco. Você não desperta abandono nele, você desperta consciência. E consciência sempre vem acompanhada de dor, porque enxergar onde estamos emocionalmente atrasados nunca é confortável. A sua força revela a falta de força dele. A sua independência revela a dependência dele. A sua paz revela o caos dele. E essa revelação é tão brutal que o complexo de abandono se torna hiperativo. Ele tenta protegê-lo do que você desperta. Mas na tentativa de protegê-lo, destrói a possibilidade de conexão profunda. E mesmo assim, tudo o que você ouviu até aqui é apenas uma superfície do fenômeno, porque existe uma camada ainda mais profunda que toca diretamente na alma masculina, a ânima ferida, o coração emocional que ele esconde. E é isso que vamos explorar no próximo bloco, porque é justamente aí que a sua força se transforma em espelho e medicina ao mesmo tempo. Existe uma parte do homem que quase ninguém conhece, porque ele mesmo raramente tem acesso a ela, a ânima. Jung descrevia a ânima como a parte emocional, sensível, intuitiva e profunda que habita dentro de todo o homem, independentemente de como ele se apresenta no mundo exterior. Só que, em muitos casos, essa ânima foi ferida, desacreditada, sufocada, reprimida desde cedo. O menino que ouvia "engole o choro, homem não sente, seja forte", cresce acreditando que sua sensibilidade e para sobreviver à pressão da masculinidade rígida, ele enterra essa parte viva de sua alma em um lugar tão profundo que com o tempo esquece onde a deixou. Mas ela não desaparece, apenas se oculta. E é exatamente aí que você entra. Uma mulher que não implora, desperta a ânima ferida dele, porque não assume o papel emocional que ele sempre esperou que as mulheres assumissem. A ânima dele busca nas mulheres uma espécie de salvação, um colo emocional, uma validação constante, um amortecedor contra a insegurança. Quando você não oferece isso, quando você não se coloca como curandeira da dor dele, quando você não se sacrifica para estabilizá-lo emocionalmente, a ânima se agita. Ela sente que perdeu sua fonte externa de equilíbrio. Ela começa a entrar em colapso, porque depende, de maneira inconsciente, da atenção, do cuidado e até da submissão emocional feminina. Essa dinâmica cria um conflito enorme dentro dele. Por um lado, ele admira sua independência, sua firmeza, sua clareza. Por outro, sua ânima ferida entra em pânico porque não encontra em você a mãe emocional que ele busca sem perceber. Ele não sabe como se relacionar com uma mulher que não tenta consertá-lo. Ele está acostumado a vínculos onde a mulher se anula para mantê-lo confortável. Com você, esse jogo emocional não existe. E isso o desmonta. Ele sente como se estivesse errando o script, porque o papel que ele esperava que você ocupasse está vazio. E isso faz com que ele entre em um estado de vulnerabilidade que não sabe gerenciar. A ânima ferida busca estabilidade. E quando você não implora, não força proximidade, não se desorganiza emocionalmente, essa ânima interpreta como rejeição. Mas não é rejeição. É amor saudável. Só que amor saudável não é reconhecido pelo trauma. O trauma reconhece a dor. O trauma reconhece o desespero. O trauma sente segurança apenas na repetição do conhecido. Quando você entra com uma presença estável, madura e não dependente, ele se sente deslocado. A parte dele que nunca se desenvolveu emocionalmente se vê finalmente exposta, sem muletas, sem fuga, sem o apoio emocional que sempre veio das mulheres sem que ele percebesse. O mais irônico é que, mesmo entrando em pânico diante da sua força, ele sente um magnetismo inexplicável. A ânima ferida reconhece em você não uma ameaça, mas uma oportunidade. Ela sente que sua presença pode levar esse homem a finalmente amadurecer emocionalmente,
porque você não permite que ele se esconda atrás de dependência emocional ou manipulação afetiva. Ele percebe, mesmo que inconscientemente, que para estar com você, ele precisará crescer. E essa percepção é tão profunda que pode gerar paralisia. Ele quer se aproximar, mas teme a transformação que sua presença exige. Essa mistura de atração e medo que produz comportamentos contraditórios. Ele se aproxima com intensidade, sente conexão, se abre de maneira incomum e depois recua abruptamente. Ele te olha como se enxergasse algo que nunca viu antes e depois se fecha como se tivesse visto um perigo real. Ele te busca e foge no mesmo movimento. Isso acontece porque quando ele se aproxima, a ânima dele se sente viva. Mas quando ele percebe que sente algo real, teme perder o pouco controle emocional que pensa ter. Então, se afasta para recuperar a falsa sensação de segurança. Não é desinteresse, é desorientação. A ânima ferida dele acredita que amor é sinônimo de dor. Acha que vínculo verdadeiro exige sofrimento. Interpreta intensidade como sinal de verdade. E quando você chega com calma, com presença, com equilíbrio, com maturidade, essa ânima não reconhece o formato. Para ela, amor não deveria ser tão estável. Ela confunde paz com tédio, confunde maturidade com falta de paixão, confunde reciprocidade com ausência de esforço. Tudo isso porque ele foi moldado por relacionamentos que pediam sua força, não sua vulnerabilidade. Com você, o que é exigido não é poder, é presença. E ele não aprendeu a sustentar presença emocional. Essa desorientação faz com que ele sinta que pode te perder a qualquer momento. E quando a ânima ferida sente isso, começa a agir de maneiras que sabotam a conexão. Ele cria conflitos inexistentes, testa seus limites para ver se você reage emocionalmente, provoca seu silêncio para ver se você implora, ignora mensagens para ver se você se descontrola. Não é porque ele quer te machucar, é porque ele usa a reação das mulheres como termômetro emocional desde sempre. Quando você não entra nesses jogos, ele se sente sem bússola. Isso ativa em cheio a ferida emocional que ele tentou esconder a vida inteira. É nesse ponto que muitos homens começam a projetar em você aquilo que deveriam olhar dentro deles. Eles dizem que você não gosta o suficiente, não demonstra, não se entrega, quando na verdade é ele quem não sabe reconhecer um vínculo baseado em equilíbrio. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que não aceitamos em nós. E é exatamente isso que acontece quando uma mulher não implora. Ela se torna o espelho onde ele vê sua própria incapacidade emocional. Mas como é doloroso olhar isso de frente, ele tenta transformar o espelho em problema, quando o problema é a imagem refletida nele. E é por isso que a ânima ferida sofre tanto diante de uma mulher que não implora, porque ao contrário das outras, você não anestesia a ferida, você ilumina, e luz cura, mas antes machuca, mostra o que estava escondido, expõe o que estava enterrado. Revela o que nunca foi entendido, e ao expor a ânima, você o coloca diante da possibilidade mais poderosa da vida dele, a chance de evoluir emocionalmente. Mas evolução exige colapso, e muitos preferem fugir do colapso a enfrentá-lo. E é nesse ponto da jornada que a dinâmica se aprofunda ainda mais. Porque quando a ânima ferida se agita, ela ativa mecanismos de defesa ainda mais antigos, o instinto de controle emocional. E o próximo passo dessa jornada revela exatamente por que a autonomia feminina se torna o gatilho mais intenso para o sistema nervoso masculino. E porque isso muda completamente o que acontece entre vocês. A autonomia feminina é, para muitos homens, um gatilho biológico antes de ser psicológico. A neurociência sugere que o cérebro humano cria modelos internos de previsão, padrões de comportamento que ele usa para antecipar o que vai acontecer emocionalmente.
Quando esses padrões são quebrados, o cérebro interpreta como uma ameaça. E uma mulher que não implora quebra o padrão emocional que muitos homens carregam desde sempre. Eles esperam que uma mulher demonstre insegurança, ansiedade, expectativa, porque esses sinais confirmam para o cérebro masculino imaturo que a relação está sob controle. Quando você não demonstra isso, o sistema nervoso dele entra em estado de alerta, como se estivesse diante de algo perigoso. Não porque você representa perigo, mas porque a psique dele não sabe como ler você. Isso cria uma reação fisiológica real. O corpo dele libera hormônios de estresse, ativa regiões do cérebro ligadas à vigilância e desencadeia comportamentos impulsivos. Você não está lidando apenas com emoção, está lidando com neurobiologia. A forma como você se comporta suprime a sensação de controle emocional dele. E o corpo reage como se estivesse perdendo o chão. A ausência da sua imploração se torna para ele o equivalente simbólico de uma queda livre. Ele precisa sentir que tem algum tipo de domínio sobre o vínculo para se sentir seguro. E quando não encontra esse domínio, entra em modo de sobrevivência. Esse modo pode se manifestar de várias formas. Alguns homens começam a testar você, te provocar, te empurrar emocionalmente para ver se você cai em algum comportamento que eles reconhecem. Outros se tornam frios, calculados, quase robóticos, numa tentativa de recuperar a sensação de superioridade emocional. Outros se aproximam intensamente, como se tentassem te conquistar com força, para depois recuar de repente, quando percebem que mesmo assim você não implora. É como se o corpo deles estivesse tentando reorganizar algo internamente, mas sem ter ferramentas para isso. A autonomia feminina não é sobre independência financeira, nem sobre frieza. É um campo emocional. É sobre não depender do outro para existir. É sobre não colapsar diante do silêncio. É sobre não sentir que a ausência do outro define o seu valor. E isso, para muitos homens, é profundamente ameaçador, porque, ao longo da vida, eles aprenderam a exercer poder justamente sobre mulheres que se desorganizavam. Em relacionamentos anteriores, o silêncio funcionava, o jogo funcionava, o afastamento funcionava. Com você, nada disso funciona. E quando um padrão deixa de funcionar, o cérebro interpreta como perda de habilidade. E isso dói no ego, como se fosse uma humilhação invisível. Ego masculino imaturo não lida bem com impotência emocional. Quando percebem que não conseguem prever seus movimentos, muitos entram em uma espiral interna de insegurança. Eles começam a imaginar cenários que não existem, como se sua autonomia fosse um sinal de que você tem opções melhores ou não está realmente envolvida. A mente dele cria narrativas defensivas. Ela não está tão interessada assim, ela deve ter alguém, ela não me prioriza, mas nenhuma dessas narrativas é sobre você. São mecanismos de proteção para ele não sentir o desconforto de admitir que não tem controle sobre o vínculo. É aqui que surge a tentativa de recuperar poder. Alguns homens tentam te seduzir novamente com intensidade repentina. Outros se afastam para te fazer sentir falta. Outros criam discussões pequenas para ver se você se envolve emocionalmente. E outros tentam te diminuir veladamente, fazendo comentários sutis sobre sua personalidade, suas decisões, sua postura. Tudo para ver se você reage de forma insegura. Porque qualquer reação emocional intensa seria para ele o alívio do sistema nervoso. Seria a prova de que você ainda está dentro do campo emocional dele. Mas você não cai, você não implora, e é exatamente isso que rompe o ciclo. Nesse momento, algo novo acontece. Ele começa a perceber que a autonomia feminina não é uma ameaça. É um convite para um tipo de conexão mais íntegra, mais adulta, mais real. Só que ele não sabe, de imediato, como se relacionar com esse convite. A psique dele foi moldada para se conectar com dependência, não com igualdade. E quando você aparece oferecendo igualdade,
Ele precisa abandonar velhas defesas para te acompanhar. Isso exige coragem emocional, e muitos homens ainda não desenvolveram essa coragem. Eles ficam na borda, olhando para você como se estivesse em um mundo novo, onde as regras são diferentes. E nesse processo, a autonomia feminina se torna uma espécie de espelho. Ela não só mostra para ele onde ele está emocionalmente atrasado, mas também mostra onde ele pode chegar. Ela expõe a distância entre a masculinidade construída por medo e a masculinidade construída por presença. Ele vê em você a chance de ser melhor do que tem sido, mas ao mesmo tempo vê também o preço dessa transformação, abandonar a ilusão de controle. E por mais que a evolução seja bonita, ela exige renúncia, e renunciar ao poder emocional que ele sempre teve é um passo que poucos dão facilmente. Mas existe um ponto ainda mais profundo. A autonomia feminina ativa não só a insegurança dele, mas também um medo essencial, o medo da irrelevância. Homens imaturos precisam se sentir necessários para se sentirem amados. Quando você não demonstra necessidade, mas demonstra escolha, ele percebe que o amor que você oferece não vem da carência, mas da consciência. E isso desmonta qualquer jogo de poder. Você ama quando quer, não quando precisa. E esse tipo de amor não pode ser controlado. Pode apenas ser recebido por quem está pronto. E é exatamente aqui que chegamos ao ponto mais delicado. Quando a autonomia feminina se sustenta, ela revela no homem algo que ele pensou que nunca teria que enfrentar: o próprio vazio emocional. Ele percebe que sua presença ao lado de uma mulher inteira exige que ele também se torne inteiro. E é essa percepção que define tudo o que acontece a seguir. Ele se aproxima, ele foge, ele cresce, ele sabota. Tudo depende do que ele é capaz de enfrentar dentro de si. E é a partir desse espaço que entramos agora no território mais profundo de todos, o espelho da sombra, onde você deixa de ser apenas uma mulher e passa a ser o ponto de ruptura que pode transformar o homem, ou destruí-lo emocionalmente, caso ele fuja da própria evolução. Existe um momento decisivo na trajetória emocional de um homem diante de uma mulher que não implora. O instante em que ela deixa de ser apenas uma presença e se torna um espelho. Um espelho silencioso, inabalável, que revela tudo o que ele tentou esconder de si durante anos. Jung dizia que o outro nunca nos fere, apenas nos revela. E é isso que você faz. Você revela, você expõe, sem querer e sem forçar, a parte dele que nunca cresceu, a parte dele que nunca se desenvolveu emocionalmente, a parte dele que permaneceu congelada em traumas antigos. E essa revelação é tão profunda que muitos homens preferem atacar o espelho em vez de olhar para a própria imagem. Porque quando ele olha para você, ele vê não apenas quem você é, mas quem ele não conseguiu se tornar. Vê autonomia onde ele tem dependência, vê clareza onde ele tem caos, vê força emocional onde ele tem fuga, vê consistência onde ele tem instabilidade. E isso não é fácil, é doloroso, é como se cada gesto seu fosse uma verdade que ele não consegue mais ignorar. A verdade de que ele nunca se tornou emocionalmente adulto. A verdade de que suas relações anteriores eram fundadas na repetição de um trauma, não na construção de uma conexão verdadeira. A verdade de que ele se acostumou a amar através de jogos porque não sabe amar de frente. E diante desse espelho, muitos homens entram em colapso silencioso. Eles começam a te culpar por sentimentos que sempre estiveram dentro deles. Dizem que você não demonstra, quando na verdade é ele quem não sabe pedir afeto sem manipulação. Dizem que você é fria, quando na verdade é ele quem sente frio por dentro porque nunca aprendeu a ser vulnerável. Dizem que você é distante, quando na verdade é a própria alma dele que está a quilômetros de si mesma. Ele desloca a própria dor para você porque não consegue lidar com o que está emergindo dentro dele. A sombra masculina se manifesta especialmente diante de mulheres que não imploram.
Jung descrevia a sombra como a soma de tudo que fomos impedidos de ser. E quando um homem vê em você características que foram negadas dentro dele, como firmeza emocional, dignidade interna, clareza afetiva, a sombra reage com intensidade. Ele pode te idealizar num momento e te desvalorizar no seguinte. Pode te procurar com intensidade e sumir de repente. Pode se abrir profundamente e depois agir como se não sentisse nada. Não é falta de interesse, é conflito entre a persona que ele mostra e a sombra que você revela. A persona é a máscara social. A sombra é a verdade interna. E quando essas duas colidem, o homem entra em crise. Com mulheres que imploram, a persona vence. Ele continua interpretando o personagem do forte, do seguro, do que tem controle. Mas com você, a persona quebra. A máscara se racha. A verdade aparece. Ele percebe que não é tão forte quanto acreditava, que não é tão seguro quanto fingia, que não é tão maduro quanto performava. Você tira dele a possibilidade de sustentação ilusória. E ele não sabe como lidar com uma identidade que não pode controlar através da sedução ou do poder emocional. É exatamente por isso que muitos homens tentam te provocar ou te desestabilizar. Se você demonstrar insegurança, ele respira aliviado, porque isso valida a fantasia de que ele ainda tem domínio sobre você. Se você demonstra necessidade, ele relaxa, porque isso confirma o papel de âncora emocional que ele aprendeu a desempenhar. Mas quando você permanece firme, quando não se dobra, quando não se perde, quando não se arrasta, ele percebe que não consegue te derrubar. E isso o confronta com a própria fragilidade. Você não está tentando vencer uma batalha, mas sua existência revela que ele está perdendo uma batalha interna que já durava décadas. É impressionante como, diante desse espelho, muitos homens começam a te ver de forma distorcida. Eles projetam suas inseguranças em você como se fossem atitudes suas. Dizem que você é desinteressada, quando na verdade é ele quem está com medo de se envolver. Dizem que você é independente demais, quando na verdade é ele quem não sabe existir sem ser o centro emocional. Dizem que você não cede, quando na verdade é ele quem nunca aprendeu a negociar afetos sem exigir submissão. Ele tenta transformar suas qualidades em defeito, porque assim não precisa admitir que essas qualidades expõem suas falhas. Mas paradoxalmente é justamente essa exposição que pode transformá-lo. Porque ninguém evolui sem confronto. Ninguém amadurece sem reconhecer suas próprias sombras. E você, sem perceber, se torna uma espécie de portal, um ponto de transição onde ele decide se vai continuar vivendo emocionalmente como um menino ou se vai finalmente encarar a oportunidade de se tornar um homem inteiro. A sombra dele não gosta da sua luz, mas precisa dela, porque luz é consciência. E consciência é o início de qualquer cura. Só que existe um detalhe: nem todos estão prontos para atravessar esse portal. Alguns vão preferir fugir, outros vão tentar te diminuir até que você caia ao nível emocional onde eles se sentem confortáveis. Outros vão tentar te convencer de que você é difícil demais para justificar a própria incapacidade de se aproximar. E outros, poucos, muito poucos, vão reconhecer que o desconforto que você desperta é, na verdade, a chance de se tornarem melhores. Mas antes disso, todos passam por um estágio de resistência, porque o ego luta contra a transformação. E é exatamente essa luta interna que gera o fenômeno mais paradoxal de todos. A mulher que não implora não provoca rejeição, provoca revelação. E revelações profundas costumam vir acompanhadas de fuga, confusão e tentativas de resistência. E, no entanto, é justamente nesse ponto que a mulher se torna mais poderosa, porque o que ela representa para esse homem transcende o relacionamento.
Ela representa a ruptura de toda uma história emocional. E é isso que vamos explorar no próximo bloco. O ponto onde sua força deixa de ser apenas espelho e se torna revolução interna. Se esse aprendizado já fez sentido para você, se inscreve aqui e curte o vídeo agora. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada que pode mudar a forma como você se enxerga. Chega um momento em que tudo se conecta. E a mulher que não implora finalmente entende que nunca foi sobre o homem, sempre foi sobre ela. Sobre o caminho silencioso que percorreu para se tornar inteira. Sobre cada vez que se levantou quando alguém a fez acreditar que era insuficiente. Sobre cada lágrima que virou sabedoria, cada abandono que virou força, cada silêncio que virou clareza. A conclusão dessa jornada não é que ela assusta os homens, mas que ela ilumina as partes deles que ainda vivem na escuridão. E luz, mesmo quando não queima, é percebida como fogo para quem ainda não está pronto para enxergar. A mulher que não implora não quer ser superior, ela quer ser verdadeira. Quando um homem a encontra, ele não encontra apenas uma pessoa, ele encontra um novo paradigma emocional. E isso mexe com a estrutura dele. Mexe com a forma como ele sempre se relacionou. Mexe com as narrativas antigas que ele usava para se proteger. A autonomia dela destrói antigas ilusões, a de que amor precisa doer, a de que conexão precisa ser conquistada pela força, a de que o valor dele depende da carência alheia. Ela mostra que existir ao lado de alguém é um ato de escolha, não de necessidade. E essa percepção final expõe a fragilidade dele, mas também revela seu potencial, caso ele decida crescer. A grande verdade é que uma mulher que não implora obriga o homem a escolher entre duas rotas, a do ego ou a da evolução. Se ele escolhe o ego, ele foge, cria desculpas, racionaliza sentimentos, diz que não está pronto, quando na verdade tem medo do que ela desperta. Ele se protege da luz que ela traz. Mas se ele escolhe a evolução, ele encara a própria sombra, enfrenta seus complexos, revisita feridas antigas e aprende, talvez pela primeira vez, o que significa amar sem dominar, sem controlar, sem exigir submissão emocional. Com ela, o amor só pode existir se vier da alma, não da carência. Essa conclusão é o ponto onde tudo se inverte. A mulher que não implora, por tanto tempo rotulada como difícil, fria ou distante, finalmente compreende que essas projeções nunca tiveram relação com sua essência. Foram reflexos das feridas deles, não das falhas dela. O que chamaram de frieza era discernimento. O que chamaram de distância era proteção. O que chamaram de soberba era integridade emocional. Nada nela era excesso. Ela apenas era profunda demais para vínculos rasos. Jung dizia que aquilo que não compreendemos nos outros chamamos de defeito, e ela foi por muito tempo o defeito incompreendido deles. E quando essa compreensão se instala nela, nasce algo novo, um tipo de liberdade afetiva que não depende mais de aprovação externa. Ela percebe que um homem assustado não é um homem desinteressado, é um homem que ainda não alcançou o nível de profundidade que ela exige. Ela finalmente entende que não precisa esperar, nem insistir, nem educar afetivamente alguém que ainda não está pronto para acompanhá-la. Porque a mulher que não implora já fez sua jornada interna. Ela não pode caminhar também pela jornada emocional do outro. Cada um precisa andar por si. A conclusão também revela o poder oculto da sua postura. Ela filtra, afasta os imaturos, os inseguros, os dependentes, os que buscam mãe e não parceira, os que amam apenas enquanto dominam, e atrai os raros. Os homens que já enfrentaram suas sombras, que já se olharam no espelho, que já entenderam que poder emocional não é controle, é presença. Esses não fogem da luz. Esses caminham em direção a ela. Ela percebe que sua autonomia não impede o amor. Ela o qualifica. O amor que chega até ela, depois dessa transformação, é de outra natureza. É adulto, consciente, estável.
E nesse ponto, a mulher que não implora deixa de carregar a dor de ser incompreendida. Ela se transforma na autora da própria narrativa. Entende que seu valor não está na intensidade do sentimento que alguém tem por ela, mas na integridade com que ela se mantém consigo mesma. Ela descobre que quando se torna inteira, não aceita mais metades. E é justamente essa inteireza que se torna seu novo padrão, sua nova fronteira emocional. A partir daqui, ela não se explica, se expressa, não se diminui, se posiciona, não implora, escolhe. Essa conclusão também revela o maior paradoxo de todos. A mulher que não implora não está sozinha. Ela está em um nível onde poucos chegaram. Ela não rejeita o amor. Ela rejeita o amor pequeno. Ela não teme vínculos. Teme apenas perder a si mesma. E ao contrário do que muitos homens pensam, ela não precisa ser quebrada para amar. Ela precisa ser vista. Porque quando uma mulher inteira encontra um homem que a vê por completo, algo extraordinário acontece. O vínculo deixa de ser repetição de trauma e se torna expansão de consciência. No fim, a mulher que não implora se torna a prova viva de que a verdadeira força não está em endurecer, mas em permanecer sensível, sem se submeter. E é por isso que ela provoca tanto pânico. Porque ela personifica o tipo de amor que exige verdade. Um amor que não aceita migalhas, que não tolera jogos, que não se alimenta de insegurança. Ela exige presença, reciprocidade, responsabilidade afetiva. E isso afasta muitos, mas aproxima os certos. Porque a verdade é simples. A mulher que não implora não quer muitos homens. Ela quer um homem só, mas um homem inteiro. E assim, a jornada chega ao seu ponto final. Não é você que assusta, é o que você representa. Representa o fim dos jogos, das ilusões, das dependências, dos vínculos infantis. E representa a chegada de um novo paradigma emocional. E transformar-se nesse paradigma é sua maior vitória. Porque no fundo, você descobriu aquilo que poucos descobrem, que o amor verdadeiro começa quando você para de implorar e começa a escolher. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que não está quebrado, está evoluindo. Se esse aprendizado já fez sentido para você, se inscreve aqui e curte o vídeo agora. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada que pode mudar a forma como você se enxerga.